expandirmos o campo do conhecimento, apenas aumentamos o horizonte da ignorância. Henry Miller. Está no ar pela Mundial, programa Conversão Enneagrama, os 9 caminhos da lembrança de si, com a professora Inhara Cunha. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para todo mundo nessa linda manhã de quarta-feira. Hoje o tema falando sobre o medo que todos nós temos e como entender melhor e administrar melhor este medo. Bom, eu sou a Yara, eu falo sobre o Enneagrama e sobre 9 caminhos que nos levam ao divino em nós, que nos levam ao sagrado, à nossa parte divina. Por quê? Porque Deus disse, né? Algo maior disse, eu te mando para longe de mim. Você vai para uma jornada longe de mim. Mas você, humano, leva com você os meus atributos divinos. Você leva com você a força do divino. E falar do medo é falar, obviamente, sobre a coragem, a força e a fé. O tipo 6 do caminho sagrado do Enneagrama vem aqui a esta jornada para acessar, para sentir e para se relembrar de 2 atributos divinos, que são a força e a fé. Na força, ele se lembra de que nós somos seres de alma, somos seres espirituais e que nada aqui na Terra pode atingir, nenhum risco, nenhum acidente pode atingir a nossa força de alma e a nossa força espiritual. Com a força, ele entende que existe algo muito maior, que é quando nós chegamos lá numa outra dimensão. E ele entende que com esta força nós somos muito maiores como alma e como espírito. E ele traz dentro dele o atributo da fé. E a fé nada mais é do que entender, enxergar. É muito maior do que simplesmente acreditar. A fé nos diz que lá no final da jornada, tudo caminha de forma perfeita para tudo aquilo que dá certo. E sabe aquele ditado, se ainda não deu certo, é porque ainda não chegou no fim? O atributo da fé, ele nos fala que tudo caminha para a vida o tempo todo. Ponto. E aí, quando o tipo 6 acessa a força de entender que num estado de alma nada, nós somos invencíveis, nós somos inquebrantáveis. Aquebrantáveis. E que, na fé, sim, no final, tudo dá certo, mas a gente ainda não chegou no final. Ele acessa um coração. E aqui, na emoção dele, ele acessa uma virtude, que é a virtude na vida, nesta vida da coragem. Que é a coragem, não de não ter medo, porque medo todo mundo tem. Mas é a coragem de dar as mãos para o medo e fazer o que tem que ser feito. E entender que a busca pela segurança, ela vai existir.
mas que nós não vamos estar o tempo todo seguros aqui nesta jornada da Terra, porque nós somos feitos de carne e osso. E por ser o medo o tema central do tipo 6, ele vai sair, né, saindo desse estado de essência em que ele entende a força e ele entende a fé de que no final, sim, tudo dá certo, mas é lá no final. Ele acessa a coragem de seguir com o coração, apesar do medo. E seguir com o coração, apesar do medo, traz a ele a coragem. Porque no medo, né, quando a gente perde consciência e entra no medo, e entra na ansiedade, nós estamos falando aqui da tríade dos mentais, e o tipo 6 faz parte da tríade dos mentais. Quando ele perde consciência e ele perde esse coração, ele fica preocupado em identificar riscos o tempo inteiro, em buscar a segurança dele o tempo todo. E aí ele fica meio que tentando entender todas as intenções ocultas em todas as pessoas e todas as ameaças potenciais que podem existir na vida e que existem, mas que, com a coragem e o coração aberto, ele segue em frente. E aí ele para de buscar o apoio de autoridade para se sentir mais seguro. Ele para, muitas vezes, de viver uma vida apoiado tanto em autoridade que ele se torna, muitas vezes, até um pouco, frequentemente, com um comportamento quase que infantil diante da autoridade. E ele adquire a força e a coragem e a fé de seguir sozinho. Dá para viver uma vida inteira tentando identificar riscos, né? Tentando, não buscando a cautela e a prudência. Mas eu acho que não tem muita graça. E ele vai perder as ideias divinas da força, de que no estado espiritual nada nos acontece, a fé de que sim, tudo vai dar certo no final. É a ideia do círculo do Eneagrama. É a ideia de que no final nós viemos aqui para relembrar esses atributos de Deus. E que sim, lá na frente nós caminhamos para a vida. E nos lembrando aqui de uma das maiores forças de Bert Hellinger, o assentimento, o dizer sim, que é a maior força de Bert Hellinger hoje. O tipo 6 acessa este tipo de fé. A fé do dizer sim à vida, como ela é. Sim com os riscos, sim aqui neste plano, aqui, não lá em algo maior, porque nossa alma é inquebrantável. Mas aqui, entendendo que haverá riscos, haverá acidentes. Muitas vezes, para alguns tipos 6, muitos acidentes. Mas ele entra com o coração, ele acessa o coração e ele acessa a coragem de caminhar de mãos dadas com o medo. Quando o tipo 6 perde consciência, ele vai começar a projetar o medo quando ele espirala para baixo em consciência. Ele começa a sentir a ansiedade, muitas vezes uma ansiedade em que ele perde corpo, uma ansiedade em que é nítido nas mãos e no corpo uma espécie de quase tremor, em que ele perde o aterramento. Ele perde o corpo e fica só num pensamento de que vai dar errado. Isto é, o medo que existe na cabeça dele no momento em que ele perde consciência. Lembrem-se, viemos aqui para relembrar 99 atributos divinos. No momento em que ele esquece completamente de que ele é uma parte divina e de que ele tem força e fé, que são 2 atributos divinos, ele perde a coragem e ele entra no medo e na ansiedade.
E aí ele vai ficar muito preocupado internamente, ele vai pegar esse medo no qual ele fica e ele vai ficar projetando esse medo em todas as situações que são situações externas. E esse medo não existe, ele existe dentro da cabeça de quem está acessando um medo muito forte e muito terreno. O medo daqui, ó, desta jornada. Me esquecendo de que nada pode fazer e nada pode acontecer de ruim para a nossa alma e para o nosso espírito, porque eles são muito fortes, a força. E aí ele se torna muito dedicado, muito prevenido, ele é um guardião, ele vai se tornar alguém, muitas vezes, que apoia, é um excelente conselheiro, porque mesmo aqui nesta vida nós temos as nossas qualidades, claro, né? Mas ele também vai se tornar bastante ansioso, cauteloso, desconfiado, muitas vezes pessimista. E o tipo 6, quando ele perde consciência, ele acessa a dúvida. E essa dúvida faz com que ele espirale para baixo. E ele pense sempre, vai dar errado, vai dar tudo certo. Tipo 6, quando acessa a dúvida, ele entra num processo mental de perder mais consciência ainda. E ele entra num processo de medo, né? Que é o de não poder contar com apoio e orientação e uma incapacidade de viver sozinho, de muito sozinho. E aí ele fica numa busca eterna de apoio e de segurança. Esse é o tipo 6, e aí ele entra numa autoconfiança, muitas vezes muito baixa. Eles tendem a não confiar no próprio raciocínio e a pensar, o mundo é perigoso, o mundo tem muitos perigos. E aí ele começa até, né, eu atendo muitos tipo 6, ele começa a contar e a falar de tudo que deu errado. Não só com ele, mas com outras pessoas. E aí a gente diz, tipo 6, para de falar em tudo que deu errado, o que aconteceu de desgraça lá com o vizinho, o que aconteceu de ruim com outra pessoa. O tipo 6, ele acessa um medo quando ele, em geral, quando ele tem tempo para pensar e para projetar. Ele pensa em tudo que vai acontecer. O ideal de um tipo 6 é que ele não tenha tempo para pensar. Atender um tipo 6 é fazer com que ele diminua o tempo dele de fazer as coisas. Olha, eu vou fazer a semana que vem. Não, você vai fazer amanhã. Porque se for para fazer a semana que vem, vai ser uma semana de medo e uma semana de ansiedade e uma semana de projeção de tudo aquilo que pode dar errado. Então, é tomar decisão. E outra coisa, não olhar para trás. Tomou a decisão, vai para frente. Porque se você tomar a decisão e olhar para trás, você vai pedir a opinião de outra pessoa, você vai pedir a opinião muitas vezes de quem nem entende daquele assunto, e aí você vai entrar na dúvida, e aí você vai mudar de ideia, e aí tomar decisões fica mais difícil para você. 2 coisas tipo 6. Encurte o seu cronograma. Faça o que você tem que fazer agora. Eu conheço e contaria para vocês inúmeras histórias de tipo 6 que tiveram muito medo. E quando o tipo 6 entra num palco, quando ele entra e vai fazer algum trabalho, né? Enfim, ele vira um titã do Eneagrama, o mais corajoso. E ele entra e dá um show de uma magnitude que você fala, onde está o medo desta pessoa? Porque aí ele acessa a força, acessa a fé, e ele abre um coração gigante de coragem. O coração valente. Por isso que a gente fala tanto sobre o filme Coração Valente. Porque ele começa a liderar com uma coragem que vem do coração. E isso o torna gigante, 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 gigante. Falar do tipo 6 é falar do líder mais corajoso de toda a mandala. Não tem conversa. Muitas vezes tem gente que fala, mas é tipo 6. Pois é. Ele é mais corajoso do que todo mundo aqui junto dessa rádio. E ele acessa uma força e uma fé absolutas. E a coragem que vem do coração. Falar do tipo 6 é falar
é falar de alguém que vem sempre na busca da segurança, alguém que vem sempre com medo pulsando no corpo, para se lembrar, porque isto é o aprendizado do Eneagrama, para se lembrar do atributo, dos atributos, no caso do tipo 6, que são 2, nós viemos aqui nesta vida e o Eneagrama diz sobre isso. Essa é a busca do encontro do nosso melhor, dos nossos atributos divinos. Por isso que nós falamos da recordação de si, da lembrança de si, porque todos nós somos seres divinos. Claro que isso é uma jornada, claro que isso é um caminho. E o tipo 6, ele pode entender que buscar a segurança é legal, né? É bem legal, mas que muitas vezes ele pode deixar de viver, né? Só preocupado em buscar a segurança. Pode não ser tão divertido, e a gente pode se divertir também nessa vida. Aliás, não só pode, como deve. Tem gente falando aqui que eu sou uma tipo 6, eu não sou não, tá? Você errou no palpite, mas eu vejo muita beleza em qualquer pessoa que busque o caminho da coragem e da fé. E isso que eu estou dizendo aqui serve não só para o tipo 6, mas serve para todos os tipos do Eneagrama, porque nós falamos do medo, que é uma emoção primária. E existem pessoas que acessam o medo, que a gente chama de medo fóbico. É aquele em que você percebe que o medo está na pessoa, né? Vou pular de paraquedas. Nossa Senhora, tô com muito medo. Meu olho tá arregalado, eu tô tremendo de medo, tô sentindo medo no meu corpo inteiro. E existem pessoas que acessam um tipo de medo e isso incomoda, né? Quando a gente olha para um tipo do Eneagrama e aquele tipo me incomoda, olha para ele direitinho, porque tem algo de seu ali. Tudo nessa vida é projeção, né? Existe o tipo de medo que não é manifestado dessa forma fóbica, numa forma clara de que eu estou com medo. Existe o medo que é contrafóbico. É aquele medo em que eu demonstro muita coragem, às vezes até um certo grau de loucura. Mas no fundo, o que está me guiando, o que está ali me orientando, o que está me motivando a agir é um medo. Então, muitas vezes, o medo contrafóbico é aquele medo que você vai falar, imagina, esse cara tem medo? Tem medo, sim. É um medo que não é tão aparente quanto o medo fóbico. Bom, eu vou gravar o vídeo do tipo 6, hoje à tarde, amanhã já está no ar, tá? Aproveitando aqui que eu já estou na onda. Falar do tipo 6 é falar sobre a busca da coragem, a busca da fé, de que no final tudo dá certo, sim, só que nós não chegamos no final ainda. E essa jornada, ela está sujeita aqui nesta terra, aqui nesse lugar, aqui na nossa condição humana, a falhas, a erros, nem tudo vai correr da forma como a gente queria. Pode haver acidentes, sim, pode haver situações mil que não eram exatamente aquelas que eu queria. Tudo pode dar, entre aspas, errado. Mas tudo caminha para a vida. E a gente se lembra da maior força do Bert Hellinger, que é a força do assentimento. O tipo 6 é um tipo do triângulo e essa força do assentimento, quando nós entramos nela e entendemos que a vida é como é e dizemos sim à vida, com riscos, com acidentes e com tudo que é possível acontecer, entendendo que a nossa alma, nosso espírito é inquebrantável, nós alimentamos todas as outras forças de Bert Hellinger. Nós alimentamos o equilíbrio do dar e do receber, nós alimentamos pertencimento. Eu faço parte, sim, a este mundo e faço parte de algo muito maior. Eu venho da origem de algo maior. Portanto, pertenço em todos os níveis. E entendemos que tudo aqui existe uma ordem, um tempo e um espaço. Nós entramos numa vida sistêmica de muito poder, de muita fé, de muita força e de muita coragem. E o tipo 6 começa a entender a grandeza que ele tem. Bom,
Hoje à tarde vai ter vídeo, o vídeo vai estar lá no canal do YouTube Conexão Enneagrama. Esse programa fica gravado também aqui na fanpage do Facebook. Obrigada para todo mundo que está me assistindo, os tipos 6, Dinaldo, Carolzinha, que esteve comigo agora no final de semana, Josi, a todo mundo que terminou comigo um workshop lindíssimo aqui em São Paulo de 4 dias. A gente fez um formato diferente aqui. Normalmente, o workshop, o Enneagrama e as constelações tem a duração de 3 dias, sexta, sábado e domingo, em que nós passamos pelos instintos, passamos pelos tipos do Enneagrama, fazendo constelações, trabalhando um nível comportamental, um nível de alma e um nível espiritual, tanto dos instintos como dos 9 tipos do Enneagrama, as tríades, né? Queria dizer que foi linda essa turma, foi uma turma cheia de luz, não dá para dizer o presente que é, a gente acha que está doando, né? E no fundo eu estou recebendo muito amor e muito amor de vocês todos. Vou responder todas as mensagens. Segunda-feira tivemos uma palestra aqui à noite na Rádio Mundial sobre Enneagrama, que foi outro presente que não dá para dizer. Obrigada a todo mundo que está aí me ouvindo e que veio na palestra. Foi uma palestra linda em que, de novo, eu recebi muito amor e a gente sabe que está no caminho certo. Quando o amor ele se torna fluido no equilíbrio entre o dar e o receber, e com o equilíbrio entre o dar e o receber, nós movimentamos o universo. No momento em que a gente consegue abrir o nosso coração para o amor e dar e receber, no momento em que a gente bloqueia, é como se a gente deixasse as forças do universo estagnadas. O equilíbrio entre o dar e o receber movimenta a Terra, movimenta o nosso planeta. E quero dizer que essa palestra foi linda na segunda-feira, sala cheia, graças a Deus, graças a algo maior. E é o meu desejo profundo de levar o Enneagrama a muito mais pessoas aqui através da rádio. Essa é a minha missão, fazer com que mais pessoas conheçam o caminho sagrado dos 9 tipos do Enneagrama e do quanto o Enneagrama pode nos levar para algo maior, que são os nossos atributos divinos. Quero dizer que sexta, sábado e domingo eu estou lá no Espaço Âncora, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, para mais uma edição. Alô, pessoal do Rio! Minha alma canta o Rio de Janeiro. Eu vou começar a cantar aqui, Pedro. Agora ferrou tudo. Ninguém mais vai me assistir. Pedro hoje está florido. Tem o Samuel hoje aqui, né, Samuel? Gratidão por vocês estarem aqui na técnica. Sexta, sábado e domingo eu vou estar lá no Rio de Janeiro, falando sobre o Enneagrama e as novas constelações, fazendo um processo muito legal, muito bonito, no Espaço Âncora, que é da minha querida doutora Clara Cunha, uma psiquiatra muito legal e que atua muito na parte comportamental, na parte das emoções. Então eu vou estar lá conduzindo uma turma, sexta, sábado e domingo. Alô, pessoal do Rio, ainda dá tempo de participar, tá? Manda mensagem para o 11 99122 5140, 11 99122 5140. Manda mensagem se quiser informação, ou olha aí na minha fanpage do Facebook, que tem todos os eventos. Dias 2, 3 e 4 de agosto, pessoal, eu vou estar com um Enneagrama inicial aqui em São Paulo, né? E o que é esse Enneagrama inicial? É entender nossa parte, né? E o que é o Enneagrama, para quem ainda não conhece, é entender a nossa parte comportamental e também é entender o que nós viemos aqui relembrar, que é a nossa essência, o nosso eu superior, o nosso eu maior. O Enneagrama é muito mais abrangente do que outros tipos de conhecimentos, porque ele vai levar você por um caminho para que você conheça aquilo tudo que você tem de fato como atributos divinos. E é por isso que eu trabalho com ele. Eu trabalho com o Enneagrama
porque ele transformou e tem transformado, claro, isso é uma jornada, a minha vida, né? A minha vida da Yara, de entender as minhas emoções, entender tudo aquilo que eu vim aqui buscar e relembrar do caminho de Deus, do caminho divino e de algo maior. Agradeço a todos vocês por estarem aí, um montão de gente hoje, gratidão. Espera até amanhã que vai ter vídeo lá no canal do YouTube falando do tipo 6 de forma muito completa, inclusive com abrangência sistêmica. Obrigada, um beijo e até semana que vem.